Vimos, através do estudo do autor Rogério Heisberg, que há diferentes concepções de território, dentre elas a concepção política, a cultural, a econômica e a filosófica, e que todo território envolve ao mesmo tempo, em diferentes graus de correspondência e intensidade, uma dimensão subjetiva, simbólica e cultural, através de uma identidade atribuída pelos grupos sociais ao espaço onde vivem, e uma dimensão mais concreta, de caráter político, observada com a presença de fronteiras, por exemplo. A dimensão culturalista é aquela que enxerga o território como produto da apropriação feita através do imaginário e ou da identidade social sobre o espaço. Essa dimensão faz uso de elementos espaciais, representações e símbolos, constituindo assim uma identidade territorial. Esse é exatamente o enfoque do nosso trabalho, em que um time de futebol, o Athletic Club, não representa apenas uma fonte de entretenimento para o seu povo, mas sim reforça a identidade específica de um território. Para Rogério Heisberg, então, não é propriamente o espaço que forma uma identidade, mas a força política e cultural dos grupos sociais que nele se reproduzem e sua capacidade de produzir uma determinada escala de identidade territorialmente mediada. O País Basco é uma região autônoma, localizada no Nordeste espanhol e Sudoeste francês. Ela é caracterizada pela singularidade linguística e cultural, não se aproximando nem da francesa e nem da espanhola. Biscaia é a região onde se localiza a maior cidade do Euskadi, País Basco em basco. A especificidade basca se passa por possuírem um idioma próprio, chamado euskara, além de terem movimento nacionalista desde o século XIX. Sua importância econômica é relevante apesar da sua pequena extensão territorial, pois concentra um volume considerável de indústrias e é uma das regiões mais desenvolvidas da Espanha. Assim como os diversos povos apátridas ao longo do mundo, a identidade basca colocou-se em risco durante diversos períodos da nossa história recente. A Guerra Civil Espanhola, ocorrida entre 1936 até 1939, foi prova dessa resistência nativa, já que a frente fascista, liderada pelo general Franco, perseguiu todos os movimentos que apoiavam a República durante esse período. No caso, a região basca era um desses movimentos. Um dos pontos da criação dessa república consistia em dar maior autonomia para essa região. Nesse período, a seleção basca estava desvinculada da FIFA. Dessa forma, a seleção realizou um tour em países da América Latina, a fim de arrecadar fundos na causa republicana. O PNV, Partido Nacional Vasco, foi importante nesse tour por apoiarem e financiar o futebol. Inclusive, um ex-jogador chamado José Antônio Arregui era membro do PNV e foi o primeiro presidente do País Basco. Além do futebol, durante as décadas de 1920 e 1930, a maioria dos integrantes das seleções e das comissões olímpicas espanholas eram compostos por bascos. A luta pela independência da região se passa por uma das organizações mais conhecidas do movimento de libertação nacional basco, o ETA. Primeiramente foi criada como um grupo de promoção da cultura basca, mas posteriormente evoluiu para um grupo de luta armada. Seus atentados tiveram grande repercussão mundial, como ocorrido em Madrid em 2004. Porém, em meados de 2010, o grupo decidiu encerrar as suas atividades paramilitares permanentemente, tornando-se um grupo exclusivamente político. Nos momentos mais difíceis de sua história de lutas e perseguição, o futebol foi uma espécie de válvula de escape ao nacionalismo basco, sendo símbolo de orgulho, pertencimento e identidade. O Athletic Club Bilbao, o maior time da região, é prova dessa resistência e reconhecimento do orgulho basco. Considere-se o futebol muito mais que um simples esporte, é uma manifestação de identidade de seu povo. Com o avanço da globalização, a identificação e exaltação da cultura basca através do futebol, demonstrada, por exemplo, pelo Athletic de Bilbao e a seleção basca, são mecanismos de relutância.
Athletic Club. É um clube futebolístico do País Basco, localizado na cidade de Bilbao, na província de Biscaia. O clube foi fundado em 1898 e desde então nunca fechou as portas. Sua relação com a população é marcante e única. Isso se vê na relação que o clube possui com a identidade basca. Los Leones, apelido do Athletic, possui uma política restrita na contratação de jogadores. Eles apenas aceitam pessoas que têm uma origem basca, ou que nasceram na região do País Basco, da Navarra e de Iparralde, ou, um efeito mais recente, que passaram completamente para as categorias de base do clube, mostrando que mais importante do que possuir origem basca, é importante ter a cultura local. Iñaki Williams é a prova viva disso. Primeiro negro a marcar um gol pelo time mais 100 anos de história, Iñaki possui pai ganês e mãe liberiana, mas nasceu e cresceu em Bilbao. Mais importante, fez parte do clube durante toda a sua vida. Somos jugadores de pueblo, somos todos del mismo sitio, somos todos nacidos en la misma zona y bueno, pues nos sentimos identificados con ellos. Nem sempre o Athletic teve essa relação identitária com o País Basco. Fundado por ingleses, o clube admitia estrangeiros até a década de 1910, quando mudou sua política e a relação com seu território só foi aumentando, sendo fornecedor principal de jogadores para a seleção espanhola e a recém-reagrupada seleção basca. Durante os anos de ferro sob o regime fascista de Franco, Atlético foi perseguido, tendo que alterar seu nome para Clube Atlético de Bilbao, em legítimo castelhano. Entretanto, não aliviaram suas políticas de apenas contratações de bascos. Foram além. Com o abrandamento e posterior fim do regime autoritário, são o único grande time a perpetuar tais práticas. Esse modelo não permite correr com Real Madrid e Barcelona, também não prejudica o clube, sendo o único além dos dois gigantes a nunca ter sido rebaixado no Campeonato Espanhol. Em seu escudo, o Athletic leva a cidade de Bilbao e a região do País Basco, e isso de forma literal. Suas cores, vermelho e branco, levam duas das três cores da bandeira do país, que só tem o verde como diferencial. Além disso, na parte superior de seu escudo, o clube apresenta grandes monumentos históricos e culturais da região. San Antonio Abad, a catedral mais famosa do País Basco, foi construída há 564 anos e é um símbolo para a região. Além da ponte de mesmo nome e Rio Nervión, que nasce e deságua dentro do País Basco. Mas talvez a imagem mais significante do escudo seja a árvore de Guernica, representativa do orgulho e resistência da região frente à Guerra Civil Espanhola, onde a cidade de Guernica fora bombardeada por aviões alemães e a única sobrevivente foi exatamente essa árvore, mais um conceito de simbolismo político que envolve o clube, a cidade e a cultura basca. Como já foi dito, o clube não contrata jogadores de fora do País Basco, portanto, em suas categorias de base há apenas jogadores da região, trazendo ainda mais proximidade do clube com a comunidade, pois todos acabam conhecendo alguém ou tendo na família um jogador da base do clube, gerando uma relação de afeto e identidade do clube à região. O Athletic Club não é apenas um time de futebol, ele é a própria alma do Basco, nas palavras dos próprios torcedores. Portanto, partindo da concepção de Hasbach de territorialização ligada à cultura e à identidade, o Athletic Club se encaixa perfeitamente, utiliza de símbolos e valores históricos que são próximos da sua população. Ainda mais, é formado apenas por pessoas de seu território, vinculando necessariamente o clube à sua cultura local. Nessa região, o caráter de território político é sustentado desde o século XIX, por conservarem um movimento de cunho nacionalista, além da ideia de território de identidade, que é caracterizada pela valorização simbólica e identitária existencial. A globalização, fenômeno responsável por quebrar as barreiras estatais, é desterritorializadora por si mesma, enfraquecendo a identidade territorial. Porém, a manifestação através do futebol, como diz Hatzel, traz uma ligação psicológica ao solo, dando nascimento a um sentimento de laços de identificação com o território. Esse esporte evidencia que é uma luta dentro de campo e a luta de toda a região basca, tanto política, pela reivindicação de um território próprio, quanto pela preservação da identidade do povo basco.